Rampas e passarelas. As rampas e passarelas devem ser dimensionadas em função do seu comprimento e das cargas a que estarão submetidas. Possuir um sistema de proteção contra quedas em todo o perímetro, conforme o subitem tal. Ter largura mínima de 80 centímetros. Aqui uma questão bonita de cair, ó. Largura mínima das rampas e passarelas é 80 centímetros. Ter piso com forração completa antiderrapante. Ser firmemente fixadas em suas extremidades. Nas rampas com inclinação superior a 6 graus, devem ser fixadas peças transversais espaçadas em no máximo 40 centímetros, outro dispositivo de apoio para os pés. Então é assim, ó, aqui tem a rampa, tá dizendo que se ela tiver uma inclinação maior que 6 graus, tá aqui a rampa, devem ser fixadas peças transversais espaçadas no máximo 40 centímetros. Então aqui você vai colocar uma madeira aqui, aí depois outra madeira aqui, outra aqui, na rampa, entendeu? E esse espaçamento não pode ser, tem que ser de no máximo 40 centímetros. Por quê? Porque a pessoa vai andando e cria uma lama danada na obra, aí o cidadão vai subir aqui na rampa, se ele pisar e tiver todo enlameado isso aqui, enlamaçado, ele vai pisar e vai escorregar. Então essa madeira aqui, essas madeiras, ou essas travessas aqui, seja lá feita do que for, elas impedem a pessoa de escorregar, né? Então, continuando. Medidas de prevenção contra queda em altura. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais e objetos ao entorno da obra projetada por profissional legalmente habilitado. As aberturas no piso devem ter fechamento provisório constituído de material resistente, travado ou fixado na estrutura, ou ser dotada de sistemas de proteção contra quedas, de acordo com o subitem blá blá blá. Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de toda a abertura, constituído de material resistente, travado ou fixado à estrutura até colocação definitiva das portas. É obrigatória na periferia da edificação a instalação de proteção contra a queda de trabalhadores e projeção de materiais a partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje. Então, sempre na obra, você olha, você vê assim, ó, que tem tá aqui o edifício que eles estão construindo, e aqui você tem um anteparo aqui fora, que é para quando cair aqui alguma coisa, ó, não cair lá embaixo nos carros, nas pessoas que estão passando na rua. Então tem que ter uma proteção contra a queda de trabalhadores e projeção de materiais. A partir do início da primeira laje, viu? Falar duas lajes erradas. A proteção, quando constituída de anteparos rígidos, com fechamento total do vão, deve ter a altura mínima de 1,20 m. A proteção, quando constituída de anteparos rígidos em sistema de guarda-corpo e rodapé, deve atender aos seguintes requisitos: traversão superior a 1,20 m de altura e resistência à carga horizontal de 90 kg por metro, sendo que a deflexão máxima não deve ser superior a 0,076 ou 76 milímetros, né? Travessão intermediário a 70 cm de altura e resistência à carga horizontal de 66 kg/força por metro. Rodapé com altura mínima de 15 cm, rente à superfície e resistente à carga horizontal de 22 kg/força por metro. Ter vãos entre travessas preenchidos com tela, outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura.
Quando da utilização de plataformas de proteção primária, secundária ou terciária, essas devem ser projetadas por profissional legalmente habilitado e atender aos seguintes requisitos: ser projetada e construída de forma a resistir aos impactos das quedas de objetos, ser mantida em adequado estado de conservação, ser mantida sem sobrecarga que prejudique a estabilidade de sua estrutura. Quando da utilização de redes de segurança, essas devem ser confeccionadas e instaladas de acordo com os requisitos de segurança e ensaios previstos em normas, blá 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 blá, que eu não vou ler, né? Ou em normas técnicas nacionais vigentes. O projeto de redes de segurança deve conter procedimento das fases de montagem, ascensão e desmontagem. As redes devem apresentar malha uniforme em toda sua extensão. Aí o caso é quando você vê uma obra assim, ó, e ela tem lá um mosquiteiro. Ela tem assim, ó, tipo um mosquiteiro que fica em volta, sabe? Isso aí são as redes. Elas devem apresentar malha uniforme em toda sua extensão. Quando necessárias emendas na panagem da rede, devem ser asseguradas as mesmas características da rede original com relação à resistência, à tração e à deformação, além da durabilidade, sendo proibidas emendas com sobreposições da rede. As emendas devem ser feitas por profissional capacitado, sob supervisão de profissional legalmente habilitado. O sistema de redes deve ser submetido a uma inspeção semanal para verificação das condições de todos os seus elementos e pontos de fixação. As redes, os elementos de sustentação e os acessórios devem ser armazenados em local apropriado, seco e acondicionados em recipiente adequado. As redes, quando utilizadas para proteção de periferia, devem estar associadas a um sistema com altura mínima de 1,20 m que impeça a queda de materiais e objetos. Máquinas, equipamentos e ferramentas. Máquinas e equipamentos. As máquinas e os equipamentos devem atender o disposto na NR12. Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. As máquinas e equipamentos estacionários devem estar localizados em ambiente coberto com iluminação adequada às atividades. Devem ser elaborados procedimentos de segurança para o trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas não contempladas no campo da aplicação da NR12. As obras com altura igual ou superior a 10 metros é obrigatória a instalação de máquina ou equipamento de transporte vertical motorizado de materiais. As máquinas ou equipamentos de transporte de materiais devem possuir dispositivos que impeçam a descarga acidental do material. A serra circular deve ser projetada por profissional legalmente habilitado. Serra circular. Deve ser projetada por profissional legalmente habilitado, ser dotada de estrutura metálica estável, ter o disco afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar defeito, possuir dispositivo que impeça o aprisionamento do disco e o retrocesso da madeira, dispor de dispositivo que possibilite a regulagem da altura do disco, ter coletor de serragem, ser dotada de dispositivo empurrador e guia de alinhamento quando necessário, ter coifa ou outro dispositivo que impeça a projeção do disco de corte. Máquina autopropelida. Na operação com máquina autopropelida, devem ser observadas as seguintes medidas de segurança. As zonas de perigo e as partes móveis devem possuir proteções, de modo a impedir o acesso de partes do corpo do trabalhador, podendo ser retiradas somente para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, e após devem ser obrigatoriamente recolocadas. Os operadores não podem se afastar do equipamento sob sua responsabilidade quando em funcionamento. Nas paradas temporárias ou prolongadas, devem ser adotadas medidas com o objetivo de eliminar riscos provenientes de funcionamento acidental.
Quando o operador do equipamento tiver a visão dificultada por obstáculos, deve ser exigida a presença de um trabalhador capacitado para orientar o operador. Em caso de superaquecimento de pneus e sistema de freio, devem ser tomadas precauções especiais, prevenindo-se de possíveis explosões ou incêndios. Possui retrovisores e alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio quando operada em marcha a ré. Não deve ser operada em posição que comprometa sua estabilidade. Antes de iniciar a movimentação ou da partida no motor, é preciso certificar-se de que não há ninguém sobre, debaixo ou perto dos mesmos, de modo a garantir que a movimentação da máquina não exponha trabalhadores ou terceiros a acidentes. Assegurar que antes da operação esteja brecada e com suas rodas travadas, implementando medidas adicionais no caso de pisos inclinados ou irregulares.